que você acha que o Bolsonaro tinha que fazer para os gados acordarem? Não, como assim? O Bolsonaro ele se alimenta da ilusão feita por cima dele. Você vê que até hoje, o cara que mais espalhou emendas discricionárias, ele diz: sou eu que sou combatente, eu sou um espinho no pé da corrupção. Quando o filho dele já recorreu 10 vezes por causa do caso da rachadinha. Quando os maiores corruptos do Brasil são beneficiados pelas leis que ele mesmo sanciona. Então você acha que o Bolsonaro quer acordar esse povo? Não, mano, ele quer brincar de Messias. Não, eu digo, qual erro ele teria que cometer, entendeu? Porque ele já tipo falou de tanta merda falta que, ele fazer pra galera acordar. Hoje em dia, que nem eu falo no canal, se ele der um tiro na própria mãe, um apoiador bolsonarista vai chegar e vai falar: tem que ver aí se essa véia não mereceu, se essa véia é comunista. Tem que ver se essa véia foi comunista ou não. Porque assim, chegou num ponto, cara, onde a crença das pessoas é tão forte, onde ela baseia de tal forma o próprio convívio, o círculo familiar da pessoa, que o fato não significa nada pra pessoa. E eu no meu canal, lutando desde 2014 para as pessoas cobrar político, cara. Quando o Eduardo Bolsonaro foi na minha casa, a primeira coisa que eu falei na cara dele: cara, você vai ser eu vou ser o primeiro a cobrar. E assim que eu vi que o Aras foi pra PGR, eu falei: não dá mais. Quer dizer que hoje ele é uma marionete do sistema. Era só não negar na realidade, cara. Não tinha como, porque você podia colocar lá um PGR que... Qual político, depois que Augusto Aras foi pra Procuradoria-Geral da República, você que é de casa que não entende isso, só quem pode denunciar um político com foro privilegiado é o Procurador-Geral da República. Ele é o órgão acusador. Qual político, na era Bolsonaro, foi acusado de qualquer corrupção? Os caras estão que nem pinto no lixo, Não, mas cara. é porque acabou a corrupção. Acabou a corrupção. Ó, até ele ri. Então, assim, é triste, cara. Mas, ó, só pra deixar claro, eu não sou nem um pouco bolsonarista. Eu sempre achei que ele é um incompetente, eu acho que ele fala muita merda. O meu ponto aqui maior é que só porque a gente tem... só porque o Bolsonaro é um problema, não quer dizer que a gente não tenha um outro problema também. Mesmo que a gente solucione o problema mas ninguém Bolsonaro. tá falando isso. Não, eu sei que você não está falando isso. Eu só estou falando, tipo... Pô, ok, Bolsonaro é um problema, mas, puta, eu tô muito preocupado com esse outro problema que tá rolando aqui também, entendeu? E eu acho que tem uma galera que é bolsonarista, entendeu? E eles são... E o Bolsonaro usa esse outro problema pra deixar eles gados, entendeu? Porque esse é um problema que existe, você reconhece que existe, eu reconheço que existe, todo mundo reconhece que existe. Bolsonaro reconhece que existe e ele usa esse problema pra alimentar a gadolândia dele. Porque ele fala: tá vendo? Eu sou o único que tá lutando contra o STF, que tá lutando contra a sua liberdade. Entendeu? E que é uma grande mentira. Eu sei. É uma grande mentira. Sei. Porque como você luta pela liberdade das pessoas querendo de uma forma, e ele queria várias vezes. Isso aí tá explícito, não está implícito. Eu não duvido. Ele queria mesmo golpe de Estado. Até pô. pelas falas dele. Ele queria mesmo golpe de Estado. Sim. Ele só não tem condição para isso. Concordo. Tá? Ok? Eu concordo. Então, assim, o que ele quer e o que os mais fanáticos dele querem é isso. Só que isso não é criar liberdade. Pelo contrário, é dar um cheque em branco para um lunático. Então, ninguém está falando que esses outros problemas não existem. Você acha que no meu canal eu não queria descer o cacete em Gleisi Hoffmann, em Lula, ou mesmo você, quando eu fumo seu baseadinho, eu queria descer o cacete em você, cara. Só que o problema se tornou... não o PT, porque o PT é uma quadrilha desgraçada que hoje vota junto com o Jair Bolsonaro com tudo. Eles votam juntos. Jair Bolsonaro, a base de Jair Bolsonaro e o PT votam juntos. Votaram agora pela improbidade administrativa. Dá pra ver que há uma aliança, agora porque o PT só não foi no movimento agora é o pro seguinte, impeachment. o problema é o seguinte: imagina que tem um moleque ali riscando com o giz na sua parede e tem um cara defecando em cima da sua mesa. Qual o problema que você tenta resolver primeiro? Bolsonaro é o cara que defeca em cima da mesa, cara. Ele tá loucão, mano. Eu sei, eu acho que os Você dois... sabe? Os dois estão defecando na mesa, eu acho. Sim, é verdade. Eu é acho, verdade. Eu acho que o problema da STF não é pequeno, não, mano. Lógico que é gigantesco. É gigantesco, mas como eu te falei desde o começo, como é que você resolve? Qual é o instrumento legal? Sem um presidente que é apto, a gente não é difícil resolver. Exatamente. O Congresso Exatamente, também é todo cara. corrompido e tem maior medo do STF, Pronto. porque o STF pode punir eles. Então Os nós dois estão cagando na mesa, vamos tirar o que tá mais perto. Exatamente. O que Então dá pra tirar. você concorda que não é possível ter um STF que não nos envergonhe com uma indicação de Jair Bolsonaro? Sim. Então pronto, cara. Sim. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se quem indica é esse desgraçado? Não, concordo. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal
Se um imundo como o Alan dos Santos, entendeu? Quando a gente vai fazer uma CPI da Lava Toga, ele mela pra blindar o Dias Toffoli, que é aliado do mito. Não adianta, cara, chegar Caio Coppola, sumiu, né? Caio Coppola sumiu, depois que levou uma surra, sumiu completamente. Porque ele sabe, bicho, que aquele pedido de impeachment dele deu o quê? Deu nada. Só serviu pra ele conseguir leads pro boletim Coppola. Só. Então não adianta você fantasiar, cara. Você só consegue mudar esta grande porcaria que nos envergonha, que é o Supremo Tribunal Federal, se você faz boas indicações e se você utiliza dos instrumentos legais para mudá-lo. Senão não dá, cara. Não dá, senão a gente vira uma guerrilha aqui, certo? Você quer isso? Ninguém quer isso, Não. cara. Ninguém quer isso. Então, eu acho absurdo, cara. O Gilmar Mendes eu acho um absurdo, eu acho um revoltante. Dá vontade de regurgitar quando vejo o Gilmar Mendes e suas decisões. Lewandowski. Alexandre de Moraes. A manobra absurda que eles fizeram para libertar o Lula. A vontade de vomitar. Você vê, não tem justiça nesse país. Como é que você muda isso? O primeiro passo é um presidente que faça boas indicações. Quem Jair Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal? Cássio Nunes, que referendou a suspeição de Sérgio Moro na votação geral de plenário. Que possibilitou que o Lula pudesse ser inocentado de todas as acusações e que pudesse também levar por água abaixo toda a Lava Jato. Ele Assim, não foi inocentado, ele vai se julgar de novo. Mas aí que tá, cara, se você tem um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal que diz que esse juiz é suspeito, claro, nenhuma... Mas tudo foi anulado. Foi anulado. Foi anulado. E aí você tem o Supremo, que é a última corte de um país, dizendo que o Lula é suspeito. E quem referenda isso? O cara que o mito colocou lá. Então você quer mudar o Supremo Tribunal como? Se não cair Jair Bolsonaro, cara, não tem país. É Jair Bolsonaro e Lula na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Mas ele teria que cair via impeachment, né? Cara, se ele... Porque se ele não cair... Se ele cair via voto, provavelmente quem vai subir é o Lula, né? Tipo... Ele espera isso. Ó, Sim. podem escrever aí como eu acertei o lance do Sérgio Moro, lembra? O Sérgio Moro, o Sérgio Moro tá junto com o governo, tá junto com o mito. Que eu falei quantos meses antes? Você falou alguns Que ele ia meses sair. antes, é. Quantos meses antes? Até 6 meses eu já falava isso antes. Que ele ia cair. Que os caras odeiam ele lá. Né? Odeiam ele. Então, o que acontece? Jair Bolsonaro hoje espera que Luiz Inácio Lula da Silva ganhe as eleições. Ele sabe disso. ganha as Ele eleições? espera que ele ganhe para que ele possa usar a revolta popular Pra voltar. para tentar um golpe de Estado. Ah, pra tentar um golpe de Estado. Sim, Entendi. Sim. Caralho. Porque aí a população tá revoltada. Que isso? Um bandido na presidência da República? Faz Nós não sentido. podemos fazer isso. Eu vou ajudar, tá ok? Ele sabe, cara. Ele sabe. Faz sentido mesmo. E ele usou o dia 7 só como um balão de ensaio. Pra testar. Falou, tá bom. Mas quando chegar perto da eleição, e se o Lula ganhar, aí a galera vai tá puta. É aí que eu vou. E aquela tragédia que você teve no Capitólio, 5 mortes. Quanto que você acha que sai num povo bestializado que nem o Brasil? Bastante, viu? E o Alan dos Santos estava envolvido no bagulho lá. Tava junto com os caras organizando a invasão do Capitólio. 5 mortos. O Alan dos Santos estava envolvido Sim, nessa pô, porra? vocês não viram o negócio? Só procura aí, meu irmão. Capitólio, Alan dos Santos. Caralho. Não, é só liberdade de expressão do Alan dos Santos. As mãos sujas de sangue, cara. Que isso? Você tá brincando comigo? Com as mãos sujas de sangue. Essa galera tem as mãos sujas de sangue. Você não pode ser irresponsável no ponto de uma mentira que você conta, uma desinformação que você conta, leve à morte de pessoas inocentes. Tem gente que não vai tomar vacina por causa da desinformação desses desgraçados, cara. E qual que é a solução pra lidar com a desinformação? A verdade. A verdade? A verdade. Perfeito. Eu não tô aqui colocando o dedo na sua cara, não. Por exemplo, o próprio Bernardo Kister se valeu da censura do Supremo Tribunal Federal para me processar. Uhum. Ele faz benefício disso. Porque eu acho que tem que ficar online a canalice desses caras. Isso tem que ficar online para constar
o quanto esses caras foram bandidos, criminosos, cretinos e canalhas. Não tem que censurar, não tem que tirar da rede social, deixa lá. Da hora. Deixa lá para que as pessoas Da hora. vejam os Concordo. criminosos que eles são. É isso aí. Os criminosos que eles são. A vergonha tá pra sempre na internet. Entendeu? E você tá entendendo? Eu tô. Então, a minha posição, Monark, ela é diferente. O próprio Bernardo Kister, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cortou o Twitter dele, o que ele fez? Ele me processou. Aí falou, nunca xinguei o Nando Moura. Ah, eu vi, tu soltou um vídeo sobre isso também, né? Eu nunca xinguei o Nando Moura. Aí, cadê as provas? O próprio Supremo Tribunal Federal censurou o Twitter dele. Só que a gente conseguiu. Porque eu não ofendo uma pessoa sem ter printado e sem ter demonstrado que ela fez isso antes, a priori. Uhum. E aí, vocês viram, se você olhar no meu canal, tá lá, perdeu o processo. Aí você postou a audiência. Coloquei né? a audiência. É. Você vê a vergonha. E assim, um dos mandamentos bíblicos é não darás falso testemunho. E esse cara se diz cristão. E ele lá, difamando, injuriando, fazendo todo tipo de coisa, e o juiz perguntando, você fez isso? Não lembro. Não me lembro. Não me lembro. Esse é bem tática, né? Canalha, de- cara. É que nem o Lula. O Lula faz isso. Você assume. Você fez esse vídeo colocando o Papai Noel junto com o Felipe Neto? Fiz e foi da hora. Foi muito louco. Vem aqui, garoto esmerdinho. Malacói. Assuma! Assuma! Assuma que me ofendeu, que me injuriou muito antes. Que traiu todos os valores, todos os princípios para defender esse estelionatário eleitoral que hoje está na presidência da República. E gente de bem, cara, é crucificada por lutar pelas coisas certas, por cobrar coisas certas. E o povo tá lá crucificando quem? Eleitor e não político. Pô, cara. É.